Boa tarde para todos vocês. Obrigado, ministro Veloso. Na verdade, não é exatamente uma ponte, mas, enfim, na realidade, ministro, a minha apresentação, ela complementa e ilustra, eu acho que de uma forma bastante clara, o que todas as pessoas que me antecederam. Enfim, então vamos lá. Ok. Desde 2009, a China é o maior parceiro, né, comercial do Brasil. Em 2012, o volume de comércio foi de 75,5 bilhões. No primeiro semestre de 2013, o fluxo comercial cresceu bastante. O ano de 2013, então, reforça um fato singelo, que a China se mantém como o principal vetor positivo de crescimento do comércio brasileiro. Isso aí já é um fato bastante conhecido. Enfim, então, esse gráfico ilustra de onde nós viemos, para onde nós estamos. Em 2002, nosso fluxo de comércio era apenas de 4,1 bilhões. Estamos num patamar de 75, 76 bilhões de dólares. Estamos crescendo também. Esse ano, a 9%. As nossas importações, exportações e, consequentemente, o fluxo de comércio cresce 9%. Quando você compara com as outras regiões, a China é praticamente o único país, o único mercado, onde as exportações e o comércio brasileiro, no caso das exportações, cresceram. Todos os demais ou ficaram estagnados ou caíram, né? Todas as grandes regiões. Isso, obviamente, não acontece por acaso. Isso tem a ver, de um lado, com as questões, enfim, o problema de crescimento baixo da economia internacional, de alguns grandes mercados, mas principalmente tem mais a ver com as nossas questões domésticas, que já foram discutidas aqui anteriormente. Qual é o nosso desequilíbrio fundamental com a China, do ponto de vista do comércio? Apesar do vetor positivo para a economia brasileira, o comércio bilateral apresenta um desequilíbrio sob a forma de uma elevada concentração em poucos produtos. O problema, eu acho que é importante, enfim, me parece que pontuar ou enfatizar isso, não é a exportação de commodities em si. Ainda bem que nós temos as nossas commodities agrícolas, minerais para exportar, mas o elevado grau de concentração das exportações, o índice de C4, quer dizer, dos quatro produtos mais relevantes, é acima de 80%, ou seja, um grau de, em contraposição, uma relativa diversificação das importações da China. Em 2003, no grau de concentração, quando nós começamos, era em torno de entre 50% e 60%, estamos atualmente acima de 80%. Isso daí reflete, mais uma vez, a nossa dificuldade, a dificuldade da nossa indústria diversificar, enfim, as nossas exportações. Ok. Vamos falar um pouquinhozinho e rapidamente de investimento direto. A China é o segundo maior receptor de IED no mundo, cerca de 120 bilhões, né? E esses investimentos, ainda que caíram em termos de proporção do PIB, né, atualmente 1,47%, são muito importantes do ponto de vista qualitativo e objetos de uma política que se atualiza e tem por alvo a modernização do país e também a segurança alimentar e energética, a redução do impacto adverso sobre os recursos naturais. Isso é apenas uma ilustração de como, né, entre décadas, a política de atração de investimento direto à China se atualizou. Atualmente, né, no 12º plano quinquenal, de um lado você tem as indústrias estratégicas emergentes, segundo, atender às novas demandas da classe média, vou falar isso daqui a pouquinho, da importância disso no ponto de vista do nosso país, garantir a segurança alimentar e energética e minimizar a pressão sobre os recursos naturais. O IED entre o Brasil e a China, as empresas brasileiras participam marginalmente desse processo, volta algo que o Pedro Passos levantou anteriormente, enfim, nas últimas décadas o volume de investimentos brasileiros na China foi extremamente modesto. Com licença. Perdão? Cláudio, o que é IED? É investimento estrangeiro direto, me desculpe. Em contraposição, investimento estrangeiro, enfim, portfólio, né, de finanças. Somente 0,06% dos investimentos brasileiros no exterior e 0,04% dos investimentos na China originaram no Brasil. Você tem alguns números aqui, que não, enfim, basicamente nós temos um estoque muito pequeno, da ordem de 600 milhões de dólares, e um fluxo também muito pequenino, muito marginal. Mas o reverso não é verdadeiro. Em 2010, a China se tornou o quinto maior investidor direto no exterior, correspondendo a 5% do global,
menos que 1% em 2007. Os investimentos chineses no Brasil vêm crescendo atualmente, são 60 projetos, totalizando 68,5 bilhões de dólares, dos quais até agora 39 foram confirmados, equivalentes a cerca de 25 bilhões de dólares. Deflagrado no pós-crise, a decisão de estabelecer plataformas de produção no Brasil foi fruto de uma combinação de atividade econômica e a percepção que nós temos com a China uma parceria estratégica. Você teve um salto em 2010, tanto nos investimentos anunciados quanto confirmados, de um total de 44 empresas chinesas que anunciaram investimentos, sendo 7 parte de um grupo especial, que são o grupo das empresas estatais, que é a espinha dorsal da economia brasileira chinesa. A maioria dos projetos tem o governo, direto ou indiretamente, como sócio da empresa, e do empreendimento também. Empresas em busca de recursos naturais, dominantes em 2010, foram substituídos por empresas em busca de mercado em 2011, nosso famoso mercado doméstico, foco no setor de manufatura, sendo um modo de ingresso tipicamente no investimento greenfield. Qual é o desequilíbrio, então? Nós temos, no plano bidirecional, um desequilíbrio muito grande. Se no caso do comércio o problema reside na elevada concentração das exportações brasileiras, na dimensão investimento é uma fortíssima assimetria, o Brasil e suas empresas vão conseguir explorar. A questão, consequentemente, é isso que eu gostaria de explorar aí nos minutos restantes, é se o Brasil e suas empresas vão conseguir explorar as oportunidades abertas com a transição para um novo modelo econômico e as mudanças demográficas em curso na China. Então, basicamente, é o seguinte, quer dizer, nós não estamos bem nessa fotografia, e a questão é, com essa transição que se avizinha, que está ocorrendo nesse momento, que abre uma oportunidade grande para as nossas empresas, nós vamos poder explorá-las, enfim, nos próximos anos. Vamos falar um pouquinho do imperativo da transição, no caso da China. Você tem, em primeiro lugar, que a eficiência marginal do capital vem caindo nas 2 últimas décadas, a acumulação de capital estaria comprando, entre aspas, cada vez menos crescimento, mas, além disso, o viés pró-investimento do modelo tem uma dimensão adicional, que é a oferta elástica de crédito direcionada para alavancar os gastos em capital fixo, tanto na indústria, infraestrutura e construção, e cujos limites vêm sendo testados pelo shadow banking e freados pelo Banco Central chinês, Banco Central da China. Então, na verdade, a primeira restrição que você tem, objetivo e que força, que estabelece o imperativo da transição, é o fato que a eficiência marginal do capital está caindo, você praticamente tem que investir cada vez mais para obter o mesmo crescimento. E, em segundo lugar, que o Banco Central da China e o governo chinês estão refreando de uma forma crescente, de uma forma muito agressiva, recentemente, poucos meses atrás, de uma forma extremamente agressiva, o shadow banking trocando em miúdos, o fato de que você tem um fluxo enorme de crédito que não passa exatamente pelas instituições formais. Segundo a dinâmica demográfica, a contribuição dos fatores demográficos ao crescimento econômico continuará se reduzindo rapidamente nos próximos anos, deixando de ser marginalmente positiva na atual década para se tornar negativa na década de 2020. A evidência é que a China estará enfrentando nos próximos anos o esgotamento de uma oferta antes ilimitada de trabalho, ao passar pelo chamado Lewis Turning Point. O Baixo anteriormente mencionou o Arthur Lewis, que é um economista já falecido, ganhador de prêmio Nobel. Ele fez escreveu um paper na década de 50, muito conhecido, que basicamente ele estabelece de uma forma simples, mas bastante convincente, que países que têm basicamente são 2 setores. Você tem um setor que você tem tipicamente a agricultura, uma oferta elástica e infinitamente elástica de mão de obra, mas eventualmente esse setor esgota-se, e é o que está acontecendo hoje na China. Os salários na China estão subindo muito rapidamente e você já tem, então, consequentemente, a evidência de que você tem um esgotamento dessa oferta antes ilimitada de trabalho. Enfim, se nós fizermos uma pequena conta, a demografia já não conta tanto, contribuía com 1,4% ao ano para o crescimento chinês e vai estar contribuindo nessa atual década apenas por 0,3%. O impulso da educação já atingiu o ápice, a contribuição marginal da educação, ou capital humano, já atingiu o seu ápice e deverá se retrair nos próximos anos. Entre o auge, 91, 2000 e esta década, você tem um declínio estimado de 1,2% para 0,65%. Isso mostra exatamente a falta, quer dizer, que esses elementos que tiveram grande impulsão
na economia chinesa, acumulação de capital, demografia, educação, então hoje um papel menor. Resta, consequentemente, a produtividade, que no longo prazo, como o Krugman mencionou, é o que efetivamente conta. Então, essa é uma economia que vai, do ponto de vista da oferta, evidentemente, é o que nós estamos falando, se calcar cada vez mais nos ganhos de produtividade para conseguir impulsionar seu crescimento nos próximos anos. Pelo lado da demanda, haverá um menor impulso exportador e um aumento das importações, o consumo das famílias passará a ser o direcionador do crescimento. Hoje não é. A relação consumo, assim, PIB, é muito baixa, de torno de 32% na China, uma coisa extraordinariamente baixa, totalmente um ponto fora da curva, mas esse processo vai se reverter, vai se inverter, melhor. E apesar da diminuição projetada do ritmo de crescimento da economia, de 10% para o período 2000-2011 para 7,5% na média para os próximos anos, a economia chinesa crescerá sobre uma base significativamente maior. Então, nós vamos ter um ganho muito grande nos próximos anos. Isso também é relevante para as nossas empresas, para a maneira, se nós quisermos diversificar nossa pauta, nós vamos ter um incremento em termos absolutos, em renminbi, em RMB, muito maior que nós tivemos anteriormente pela mágica dos juros compostos, evidentemente. A economia chinesa hoje é uma economia muito maior do que era há poucos anos atrás e, consequentemente, um crescimento de 7,5%. Enfim, nós fizemos uma série de contas, mas, enfim, não importa. A verdade é que um crescimento de 7% sobre uma base muito maior vai levar a um aumento absoluto do mercado muito maior do que na década anterior. Enfim, e qual é o significado para o Brasil? Você tem uma oportunidade de reequilibrar as relações econômicas, tanto do ponto de vista da diversificação do comércio, quanto da expansão do fluxo de investimento estrangeiro direto. No horizonte mais imediato, você tem um imperativo de garantir a segurança alimentar, implicará que os produtos do agronegócio, a exemplo da cadeia soja, milho e carnes, deverão ganhar mais importância no comércio e também no investimento, e particularmente no investimento, a exemplo de carnes processadas, já está acontecendo com a China. Ao mesmo tempo, não se deve esperar um rápido declínio nas exportações de minérios, que continuarão com vetores relevantes da exportação brasileira. Ilustrando apenas que o governo chinês tem um programa muito ambicioso de construção de casas populares nos próximos anos, que são, evidentemente, um programa intensivo em insumos, inclusive insumos metalúrgicos, né? Então, os tradicionais não perderão força, apenas aqui alguns números, comparando os semestres de 2013 com 2012, as exportações de soja, são as grandes exportações de soja, minério de ferro, enfim, celulose, mas desloca-se produção e consumo. Você tem novas fronteiras de produção, eficiência energética, que é minimizar o impacto sobre os recursos naturais, proteção ambiental, e você tem também novas fronteiras de consumo, particularmente na área de estilo de vida, cosméticos, na área de odontologia, alimentos funcionais, fármacos, puxados pela mudança na cesta de consumo dos chineses, que passa a priorizar o bem-estar, a aparência, contato com a natureza, e também uma população em rápido envelhecimento, que vai demandar entretenimento, enfim, software de estímulo cognitivo, etc. E, por outro lado, você tem uma rápida expansão dos serviços. A China, em breve, se tornará o maior emissor de turistas no mundo. Enfim, e nós estamos ainda numa situação um pouco marginal nesse processo. Okay? O que nós podemos concluir? Que a decisão do governo chinês de reequilibrar a economia no sentido de orientá-la para o consumo doméstico e o bem-estar das famílias abrirá um conjunto significativo de oportunidades para as empresas brasileiras. No entanto, a fruição dessas oportunidades depende não apenas dos esforços empresariais, como de uma decisão do governo de alçar a China a uma posição de parceiro estratégico do país, que já o é de fato, mas isso, na prática, ele não é exatamente no plano de vista das políticas, né? Enfim, é estabelecer uma estratégia que seja consistente, digamos assim, com a centralidade da China, a relação econômica bilateral ainda se ressente de um esforço mais estruturado do lado brasileiro, dado principalmente o imperativo de remover eventuais barreiras, codificadas ou tácitas, e explorar as oportunidades do mercado chinês. Nessa perspectiva, a prioridade do ponto de vista do relacionamento econômico com a China seria mobilizar os recursos políticos e administrativos, inclusive, particularmente, coordenação governamental, que o grau de coordenação nossa é muito baixo. Nós estamos batendo, o nosso governo bate cabeça, enfim, constantemente,
não é apenas, por exemplo, na área que temos discutido mais recentemente, infraestrutura, enfim, indústria, etc., mas também nas relações econômicas para fora, inclusive, particularmente, então, a coordenação governamental, necessárias para definir e operacionalizar uma estratégia consistente com a centralidade da China para a economia brasileira. Então, em conclusão, em primeiro lugar, aqueles que precederam a nossa apresentação, eu acho que, se você disser assim, qual é o problema da relação com a China, o nosso problema, em primeiro lugar, aqui dentro. Óbvio que a China tem algumas características, tem escalada tarifária, tem barreiras não tarifárias, as barreiras tácitas são mais importantes, mas, apesar disso tudo, os grandes players, as grandes empresas estão na China. As importações da China hoje praticamente equivalem às exportações. Enfim, então você tem um conjunto amplo de oportunidades. Eu acho que nós temos que fazer o nosso dever de casa, enfim, e a partir daí, sim, como foi ilustrado anteriormente, temos um processo, enfim, seja uma nova política industrial, uma nova política de comércio exterior e, consequentemente, uma inserção mais eficaz no mercado chinês. Obrigado, então.